Então, pastor, falta só eu pegar o das meninas, porque dos homens, dos que querem ser avaliados, acho que só tá o Ronaldo, que o Vitor acho que Tá, ainda não entrou. O Flávio chegou, Luísa? Ainda não, tá. né? Então, o Flávio ainda não e os outros homens também não. E das mulheres eu vou estar Tá sorteando. O bom, senhor quer tá. que eu sorteie? Então, nós só temos um homem. Dos que Então, falaram para vamos mim que ainda sortear. querem Então, ser nós já temos avaliados? um homem. Tá. Então, tá. Vamos então. O Ronaldo já respondeu? O Ronaldo já participou, não já? Sim, dos homens, todos eles já responderam. Com exceção do Flávio, todos os Tá. restantes já. Aí então a gente Só ficou coloca todo faltando o mundo de Flávio, novo. né? É, Nós vamos ter que colocar todo mundo de novo. Ah, é verdade. Agora nós estamos colocando tudo de novo, né? sim. Volta todos os homens. Muito bem. Uhum. E as mulheres, então hoje nós vamos deixar sem a participação dos homens, então. Que estão faltando muitos. Não, ou então nós vamos colocar, vamos perguntar para os dois homens que estão presentes aí, né? Os dois homens que querem ser avaliados. Ah, dá para colocar para o Edísio também, né, Edísio? Edísio, você pode responder uma das perguntas? Posso, eu posso estar vendo aqui agora que meu tempo estava meio corrido, eu não fiz, mas eu posso estar respondendo, dependendo, se eu Tá bom, souber. tá. Sim, se não, Então, vamos de O Vitor Edísio, também entrou, pastor. e Arnoldo, tá bom? Hoje, homens. E Flávio. O Flávio está devendo. Será que o Flávio vai chegar a tempo, Luísa? Pastor, eu não sei, ele não falou nada para mim. Eu achei que ele tivesse avisado o senhor. Não, não falou nada, não. Ele Tá. ainda está Então, trabalhando, isso eu não sei. tá bom. A gente conversa com ele depois. Tá. Mas é importante que os irmãos que passam, amados, os irmãos que faltam por qualquer motivo, é importante pegar a lição e estudarem, porque na semana seguinte os que faltam são os primeiros a ser chamados, tá? Para a gente saber se realmente pegou a lição. Então, quem falta já está sorteado já para falar, tá? Dos irmãos que estão. Lógico que tem alguns irmãos que são mais novos, que às vezes têm dificuldade de lidar com os assuntos, nem todos conseguem se desenvolver bem. Então, a gente respeita também isso. Então, a gente sabe dos irmãos que são mais desenvoltos, né? E querem falar e participam. E tem alguns irmãos que são um pouco são um pouco mais tímidos, né? Um pouco mais introvertidos. Então, a gente, para não criar situação embaraçosa, a gente deixa os irmãos livres, tá? Mas então, vamos colocar a pergunta para os 3 homens e as 3 mulheres, tá bom? As 3 mulheres quais são? Eu tô pegando aqui agora, deixa eu pegar. Ó, primeira, saiu a Grazi, mas eu acho que ela não entrou ainda. Quase. Quando ela entrar, ela responde, então. Tá, Quem mais? a Luísa e Luísa, tá. deixa eu pegar mais uma aqui. E a Ivone. Tá bom. Bom, então a Grazi responderia a terceira, a quarta, a Luísa a quinta, e a Ivone responderia a sexta, né? Vamos começar pelos homens, então. Edísio, querido, vamos perguntar para você, então, tá bom? Sobre denominacionalismo, que é um assunto importante. Onde nasceu o denominacionalismo? Onde nasceu o denominacionalismo? Em que igreja começou a nascer o denominacionalismo? As denominações. então, Só que as mulheres não podem soprar para os homens, tá bom? Nenhuma mulher. Agora, aqui é cada um por si, Deus por todos, tá bom? O marido não responde a mulher, nem a mulher para o marido. Se não souber, professor Isa, eu não sei, pronto. É mais honesto, porque se ele não sabe responder, não tem problema, tá bom? Vamos lá, então? Edísio, você saberia responder para nós, querido, onde nasceu o denominacionalismo? então em primeiro Coríntios de 1 ao 10, 1:10. Você pode abrir sua câmera, que está fechado, queridos. Deixa as câmeras abertas, nós vamos de vocês com as câmeras abertas. Porque assim é muito ruim, a gente não vê a pessoa, é mesmo que você falar com a pessoa com a porta fechada. Então, deixa as suas câmeras abertas, tá bom? A não ser que fique muito ruim o sinal,
Aí você tem que optar por uma ou por outra, então aí você tem que optar pelo áudio. Mas se não, deixa as câmeras abertas, a gente quer ver vocês, tá bom? E vocês também. Isso, beleza. Amanda, seja bem-vindo. A Amanda está conosco hoje, Amanda Oliveira ali, ó. Essa moça preciosa aí. Eu digo que ela é a minha terceira filha, porque a Gisele também é filha nossa, então. Mas eles cresceram junto com nossos filhos também, com a Ju e com o Israel. A gente tem um carinho muito grande pela Amanda também. Bem-vinda. Vamos lá, então, João. Vamos lá, então, querido. Você pode falar? Então, eu estou vendo aqui, ó, em 1 Coríntios, está falando do 1:10. Onde foi que nasceu, então? Então, nasceu na igreja de Corinto. Isso, é verdade. Eu estou falando para vocês que corintiano é bicho complicado. Nasceu na igreja de Corinto, as denominações, né, a ideia. É interessante que a gente estava avaliando ontem que não prosperou isso. Agora, por que isso não prosperou? Por que não conseguiu prosperar, hein, Marilene? Você tem uma ideia? Por que não prosperou? Ele começou a tentativa de nascer as denominações ali. Começou a cobra começou a pôr a cabeça de fora ali. Começou a sair do ovo. Agora, por que não prosperou na igreja de Corinto, na igreja primitiva, não prosperou essa ideia da denominação? Marilene, você saberia dizer? Porque a igreja, porque teve a divisão, né? Hã? É porque teve a divisão? É porque teve a divisão? Não teve a divisão. Eles tentaram fazer a divisão, mas não prosperou muito. Mas por quê? Você tem ideia? Não tenho. Tá bem. E aí, Thaís, você sabe por que não prosperou? Olha, pastor, não sei, mas talvez por conflitos de ideias, não sei. Tá bom. Depois a gente volta a essa questão de novo. Mas se alguém souber, depois me responda, tá bom? A minha pergunta aí, uma pergunta avulsa, de última hora aí, é que você não é obrigado a responder, né? Mas a pergunta ela começou a querer nascer na igreja de Corinto, mas não prosperou. A gente não vê a igreja dividida, não prosperou. Minha pergunta é por que não prosperou? E hoje prospera tanto hoje, prosperou tanto. Vamos lá. Segundo, quem que vai responder agora, irmã? Segunda pergunta, Thaís? É para o Arnoldo? Ou o senhor tinha falado do Arnoldo também, ou o Ronaldo. Deixa o Arnoldo, que o Ronaldo já responde bastante. Arnoldo participa bastante. Depois ele participa em outras coisas. Arnoldo, na sua concepção, denominacionalismo é bom ou mal para a igreja? E por quê? Bom, na minha visão aqui, eu percebo que é bom, né? E sendo que nós podemos ver lá, né? O porquê. Porque a palavra de Deus, ela fala lá, né, em Filipenses 1:8, né? O importa é que pregue Cristo, né? Não importa de que forma, entendeu? Como está escrito lá. Que Cristo, desde que Cristo esteja sendo pregado, isso é o que importa. Então, qual foi a pergunta outro dia que o senhor fez lá? Eu não me lembro agora. Que realmente, às vezes, isso era importante, eu não consegui responder, mas quando nós falamos lá, que Paulo fala, o importante é que Cristo seja pregado, não importa se ele está pregando com fingimento ou mas se aquilo ali está entrando ali no coração daquela pessoa ali, ela está sendo transformada, ela está pregando algo ali que vai mudar a vida daquela pessoa. Estava falando das religiões, das denominações, né? Então, tem situações ali que nós vemos, não foi agora, não estou saindo fora aqui, mas eu estou falando da passada lá. Mas aqui o que eu vejo é que é importante, na sua concepção, a denominacionalismo é bom ou mal? Eu acho que é bom. E por quê? Porque
as igrejas são as denominações, são as religiões, né? E elas pregam a palavra de Deus. E a partir do momento que ela esteja pregando a palavra de Deus e que isso venha fazer uma transformação, vai usar a vida da pessoa ali através daquela palavra, essa pessoa vai ter um entendimento, porque a palavra vai estar pregando a palavra de Deus e essa palavra vai ser transformada. Então, eu acho que é importante. É bom e é importante por isso. Eu vejo. E aí, Ronaldo, a denominação é boa ou ruim? Agora, precisa ser uma denominação para pregar a palavra de Deus? Não precisa ser uma denominação. Não. Ali, na verdade, Ronaldo, não está falando de denominação. Está falando de tipo de gente que pregava por inveja ou tal. Mas não precisa ser uma denominação para pregar a palavra de Deus. Ele está dizendo que havia vários tipos de homens, e alguns pregavam por inveja, ou, Paulo está pregando, também vou pregar. Então, ali não está falando de denominação, está falando que havia várias pessoas pregando o evangelho, tipo de pessoas, não de denominação, porque não havia nessa época. O importante é que a palavra fosse pregada. Sim. É óbvio, porque quem ouve o evangelho pode ser um safado ladrão. Se ele pregar o evangelho, a pessoa ouve o evangelho, a pessoa se converte, e ele vai para o inferno, que pregou. Ele que pregou e viveu com a vida torta vai para o inferno. E quem ouviu e endireitou a vida vai para o céu. Entendeu? Então, por isso que ele diz que importa que o evangelho seja pregado. A pessoa conhece a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus vai surtir efeito, vai salvar, porque a palavra é de Deus, não é do homem. Uhum. Agora, se o homem vive uma vida torta, eu, por exemplo, como pregador, estou pregando. Tanto é que aqueles de Mateus 7:22 foram para o inferno. Jesus disse, apartai-vos de mim. E eles faziam coisas extraordinárias. Entendeu? O fato da pessoa fazer milagre, pregar a palavra de Deus, não quer dizer que ele vai para o céu. Se ele não obedecer a palavra que ele prega, né? Por isso tem uma palavra que diz, ministro, salva-te a ti mesmo. Então, porque a pessoa prega para os outros, é assim, faça o que eu faço, mas não faça o que eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Sim. Então, ali ele não está falando de denominação, o contexto não é denominação, está falando de várias pessoas e as motivações pelas quais as pessoas pregam o evangelho. Que não tá certo? E aí, o Ronaldo, a denominação... Oi? Isso aqui está se referindo às igrejas, o denominacionalismo não se refere à igreja? Não, está se referindo a indivíduos, não a denominações, não a corporações religiosas. Está falando a indivíduos, porque havia alguns indivíduos que pregavam o evangelho por inveja, outros por dinheiro, como hoje tem pessoas que pregam por inveja, por dinheiro. Eu falei, importante que seja pregado. Deus vai prestar conta com cada um, mas o importante é isso. Mas ele não está falando de denominação, está falando de indivíduos, até na igreja de Corinto, que pregava, né? Alguns se transfiguravam em apóstolos de Cristo e pregavam o evangelho, mas nem todos eram pessoas idôneas e fiéis. Bom, vamos para a terceira, então. Quem vai responder a terceira, irmã? Eu posso passar a forma que eu compreendi? Eu compreendi assim, que é ruim, né? Porque os cristãos que confessam o denominacionalismo universal, no qual o ecletismo, secretismo de crenças, doutrinas e dogmas, tal prática é combatida por uns e defendida por outros. Quer dizer que uns estão corretamente com a palavra de Deus e estão fazendo, e outros não. Então, isso traz, na verdade, uma divisão, é isso? Sim, com certeza, é uma compreensão correta. É uma compreensão correta. Como disse, o Jamê fala que a denominação, ela é como o diabo, ela vem para roubar, matar e destruir. E digo que ela vem para roubar, matar e dividir, né? Porque ela divide a igreja. Na verdade, ela divide. Com certeza, ela deve ter alguma coisa que preste, deve ter alguma coisa. Deve ter, né? Eu não saberia dizer, eu francamente não consigo ver o que tem de bom numa denominação. Não estou falando numa igreja, eu estou falando da denominação, que é o espírito de querer ser melhor do que os outros. É o espírito de dividir, achar que nós somos melhores, somos maiores. Esse espírito que é ruim, não é a igreja em si, porque a igreja é boa, você entendeu? O que é ruim é o espírito denominacional. O espírito denominacional que é negativo. Bom, quem que é o 3 aí, Thaís? A 3 deixa eu só confirmar aqui. Cite aspectos positivos. Deixa essa pro irmão quando ele chegar, senão não vai ser respondido. Mas precisa alguém responder, né? Aspecto positivo e negativo das denominações. Isso.
Alguém vê algum aspecto, alguém vê aí, essa é um pouco mais difícil, alguém vê algum aspecto positivo ou negativo que podia responder? Algum voluntário? A Vitória levantou a mão, pastor. Sim, Vitória, fale. Então, o lado positivo não é tanto assim, mas é opção de escolha. Vamos supor, se a pessoa gosta mais de igreja mais pentecostal, ela vai para uma igreja pentecostal. As que gostam de igreja mais calma, vão para a igreja mais calma, vamos dizer assim, sabe? Mas o lado negativo que puxa muito sim. mais é a divisão, entende? Porque muitas vezes a igreja fica falando assim, não, só a minha dá certo, as outras são erradas, e fica muito nisso, sabe? Você sabe que isso era uma coisa que me confundia muito, porque, por exemplo, eu ia na igreja batista, mas os batistas falaram assim, olha, Aí eu falei, eu também fui na Assembleia, eu pensava que era tudo igual. Na Assembleia não presta não, nossa igreja que é a igreja boa, que tem a palavra. Aí você ia na Assembleia, você falou, não, Batista não presta não, quem presta são nós os assembleianos, porque nós temos o poder de Deus. Aí você ia na Adventista, a Adventista falou, nem Batista nem Assembleia presta, a nossa é que presta, porque nós estamos preparando para guardar o Messias, Cristo. Então, cada uma, quer dizer, não é uma ignorância isso? Sim. Não seria bom dizer, não, olha, graças a Deus, a Igreja Batista tem coisas boas. Porque, na verdade, todas elas têm coisas boas e coisa negativa. Como nós também temos coisas positivas e coisa negativa, não é? Então, mas é uma ignorância você dizer que os outros não têm nada que preste e você tem tudo de bom. Isso é uma arrogância, uma ignorância. Mas, assim, quando eu ia visitar essas igrejas, quando eu era católico, o católico visita. Católico não tem igreja católica, visita as igrejas evangélicas. E aí, fica até difícil para o católico se converter, porque cada um é melhor do que o outro. Como é que vai ser? É complicado. Traz confusão para a vida da gente, né? Acaba confundindo um pouco a cabeça da gente. Os católicos não entendem. Por que tantas igrejas? Deus não é o mesmo, né? Realmente, as denominações trazem essa confusão. Agora, lógico, como você está dizendo, também, uma coisa é certa, como a Vitória falou, ninguém um dia vai poder chegar dentro de Deus, eu não frequentei porque não tem nenhuma igreja que eu me identificasse. Então, de uma certa forma, essa diversidade deve ser respeitada, né? Agora, não precisa dividir, não precisamos ser diferentes, podemos ser diferentes, mas, no entanto, a gente não se dividir, a gente respeitar as diferenças, porque a diferença não nos faz melhor ou pior do que os outros, né? Bom, tá. Vamos para a quarta, então. Quem vai responder a quarta, querida? Foi a Grazi, mas ela não entrou ainda. Aí tem a Luísa e a Ivone. Luísa, qual a diferença entre o religioso circunstancial e o religioso casado com sistema? O religioso ali da gema e o religioso circunstancial. Qual a diferença entre um e outro? Você lembra? Ó, eu respondi no meu entendimento, tá? O religioso circunstancial vive o momento e o religioso casado vive a religião. Tá. Viu, José? Mas aí fez da quinta, tá? Pulou a quarta, hein? Não, eu pulei mesmo, porque a pessoa que quer responder a quarta não veio ainda. Não, tá. Eu pulei mesmo, propositalmente. Eu falei para ela que ela respondia a quinta. Como a irmã não chegou ainda, aí nós pulamos, tá? Qual a diferença entre o religioso circunstancial e o religioso casado com sistema? Alguém se lembra aí o que nós falamos sobre isso? Que podia responder, nos ajudar? A Luísa respondeu que o religioso circunstancial é aquele que vive o momento, e o outro é o que vive a religiosidade. Esse é uma outra característica que nós colocamos aqui sobre o casado com o sistema, é aquele que foi conduzido pela sociedade, pelas circunstâncias, e se fechou para as verdades fundamentais. Então, ele ficou ali, adotou os dogmas, aquilo ali, ele não se abre para ele não é uma pessoa aberta, diferente do circunstancial, que ele está aberto a ouvir
a analisar, não simplesmente aceitar porque colocaram aquilo ali. Ele vai analisar diante dos bereanos, né? Vai lá olhar na escritura para ver se aquilo ali está se conferindo. Agora, se a pessoa se fecha para as escrituras, ele se torna ali um religioso casado com o sistema religioso. Aí a gente citou mais ou menos isso. Amém? Isso, exatamente. Isso, é isso mesmo. Então, Luísa e Ronaldo e os demais irmãos, nós falamos que há muitos irmãos que eles estão na religião, mas é porque eles nasceram ali. Mas eles têm um coração aberto para o reino de Deus. Agora, tem pessoa que ele mata e morre pela religião dele. Mas por quê? Porque ele tem um título, ele tem um cargo, ele tira vantagens do sistema religioso. Então, mesmo ele sabendo que está errado, mas ele é comprado pelo sistema. Como eu já vi, por exemplo, um homem que o pastor Arthur ensinou toda a palavra de Deus, ele era de uma denominação dessas grande. Ele falou, pastor, eu entendo que tudo que você está falando é verdade, mas eu estou aqui há anos nessa igreja. E eu sou um dos pastores dela. Eu tenho casa, eles me pagam o aluguel da casa, me pagam o carro, me pagam o salário, me pagam tudo. E eu, mesmo sabendo que está errado, que o que o senhor está dizendo é a verdade, mas eu não tenho coragem de romper com eles, porque eles que me sustentam. Entende? Por exemplo, eu vivia no sistema religioso. Mas quando eu comecei a ouvir sobre o reino de Deus, eu tive que romper. Lógico, eu não rompi, saí brigando. Mas assim, eu orava a Deus. Deus, eu não quero ficar aqui, porque aqui eu não posso ver o reino de Deus. Me liberta disso aqui. Prepara uma forma de eu sair. E eu saí sem dividir a igreja. Aí Deus preparou o Guarapiranga. O Guarapiranga estava precisando ir para lá, porque estava crescendo o trabalho e eu não conseguia ficar nas duas. Aí eu pedi para me liberarem e me abençoarem para me ir embora do Guarapiranga. Então eu acabei não dividindo, porque se eu saísse, eu ia acabar dividindo a igreja, né? Não ia justificar. Então, mas eu tive que sair, por quê? Porque o sistema religioso não queria viver o reino de Deus. E, aliás, eu fui ensinado que nós tínhamos tudo. E eu tinha uma posição de vice-presidente, eu era co-pastor. Mas eu entendia que aquilo não era o que Deus tinha muito mais para a minha vida do que aquele sistema religioso. Então eu nasci ali, eu nasci numa igreja batista. Mas eu estava aberto como muitos irmãos, como o Aldo também. O Aldo, por exemplo, nasceu na Assembleia. Mas ele ouvia sempre já de falar de reino de Deus, e ele ia comparando, até que um dia ele saiu de lá. O pastor dele morreu, que era mais antigo, né? E ele entrou outros pastores, que aí piorou mais as coisas. Aí ele veio congregar conosco. Mas então é uma pessoa aberta. Então tem muita gente que está até na igreja católica buscando a verdade. Ele pensa que Pedro foi o primeiro pai. Eu tinha essa ilusão. Mas quando ele começar a ouvir o evangelho, ele vai se libertar do catolicismo. E vai se tornar um cristão verdadeiro. Então, por isso que ele tem que pregar o evangelho. Hoje, precisa pregar o evangelho para crente, descrente, católico, espírita, para todo mundo, viu? Porque tem muito crente enganado também na religião. Então tem que pregar o evangelho para todos, certo? Então é isso. Então, o que é o crente circunstancial? Aquele que nasceu na religião, mas ele está aberto para aprender. Ele não é aquele religioso ali que briga por causa da religião dele. Ele é uma pessoa que está aberta para aprender com o Senhor. Ele tem comunhão com os irmãos. Ele é circunstancial, quer dizer, porque ele nasceu ali, circunstancialmente nasceu ali. Mas ele não é a pessoa que briga por aquilo ali, dá vida, dá o sangue por causa daquilo ali, entendeu? Ele ama a sua igreja, mas ele é aberto para o reino. O casado com o sistema é o que tira vantagem do sistema, como o Ronaldo explicou, e ele não quer deixar aquilo por nada, mesmo sabendo que está errado, mas ele não abandona o osso, porque ele tira proveito daquele sistema religioso. Ele tem cargo, ele tem título, ele adora ter alguém para mandar. O camarada não manda nem na casa dele. Aí chega na igreja, ele pode mandar num povo. Mas é isso que eu quero, é a vida que eu pedi a Deus, eu tenho alguém para mandar. Lá em casa eu não mando nem no cachorro, agora na igreja eu mando um monte de gente, então pronto. Não tem dinheiro que pague isso aqui. Entende, amados? Pessoa que gosta do sistema religioso, mesmo vendo que está errado, mas ele permanece ali porque ele tira proveito do sistema religioso. Bom, e por último, qual o tipo de pessoa que Deus mais odeia, Ivone? Então, pastor José, de acordo ao que diz em Provérbios, né? 6, que vai do 16
ao versículo 19, né? Eu vou ler e fala assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. O 19, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Sim. Eu vejo que é aquele irmão maledicente. Ou seja, a Bíblia fala o seguinte: quando a gente tem algo para falar com o irmão, a gente deve ir até ele e falar qualquer situação. E eu vejo assim, a irmão que fala qualquer situação sem aquela pessoa estar na presença, ela está semeando contenda, porque ela está assim, no caso, denegrindo aquela imagem daquele irmão, sem ele estar ali naquela presença e sem ele poder se defender no momento. Então, ou seja, ele está semeando contenda ali, no caso, no meio da igreja, e ali ela está semeando, né, aquela semente de contenda ali entre os irmãos, né? E é, assim, algo que o Senhor abomina mesmo, como ele diz aqui na palavra. E é isso que eu tenho entendido referente a esse assunto. Exatamente. A contenda. Então, aí, Ivone, o grande problema da religião é que as religiões semeiam contenda entre os irmãos. Exatamente. O assembleiano não pode visitar Batista não pode visitar o presbiteriano. Quer dizer, o que as religiões estão fazendo? Semeando contenda entre irmãos. Nós somos irmãos. O Batista é nosso irmão, como assembleiano, pentecostal. Você entende? E dizer que o Batista, o pentecostal, o outro é melhor do que o outro, é semear contenda entre irmãos. Justamente. E tem um texto separar assim, irmãos, você não pode ir na igreja do outro, você não pode ter comunhão. Isso é uma coisa que Deus odeia. Então, tem uma passagem interessante, quando Jesus ele foi orar lá com o discípulo, ele falou, está em João 17, 21. Quando Jesus orou, ele falou: Pai, que sejamos um para que creia. Então, o que vai fazer, no caso, tirar toda a divisão da igreja é quando estamos unidos, né? E quando, né, aquele irmão semeia, quando ele fala contenda contra outro irmão, ou seja, quando alguns proíbem de, né, algum irmão visitar uma outra igreja, ali ele está com divisão. Não está sendo um como Jesus orou lá com o Pai, né? Sim, é verdade. A igreja sempre, quando todos estiverem unidos, e isso realmente impede, né? Essa contenda aí, como o senhor colocou. Exatamente. É verdade. Então, denominacionalismo, amados, é semear contenda entre os irmãos. Você tem que conviver, nós temos que conviver com todos os nossos irmãos, amar nossos irmãos, servir nossos irmãos, tá? Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para a Teca, a 4ª pergunta, Teca, é fácil de responder. Você se lembra, você estava semana passada, Teca? Graça e paz, amados. Eu estava sim. Então, a 4, nós pregamos unidade, mas e qual é a diferença entre unidade e ecumenismo? Que a Vitória, inclusive, levantou a semana passada, a questão do ecumenismo. Na minha resposta, eu coloquei assim, que Você sabe qual a diferença? Na minha resposta, eu coloquei assim, na unidade, a igreja caminha junta nos mandamentos e doutrina de Cristo, né? Independente de denominação, buscando o propósito do reino. No ecumenismo é diferente, né? Porque... Peraí só um pouquinho. Yasmin, abaixa um pouquinho aí, senão o meu fica dando eco aqui, eu não consigo falar. É porque a Yasmin está no outro cômodo aqui, fazendo dela, e aí dá eco. Tá bom. Então, já no ecumenismo, é defendido que todos os caminhos, que todas as religiões salvam, né? Independente do que, se eles estarem fazendo alguma coisa abominável a Deus ou não. A gente pode respeitar, mas a gente não tem que concordar e nem para partilhar dessas práticas cristãs, né? No ecumenismo é assim, dessa forma. Isso,
Na verdade, não são práticas cristãs, né? Na verdade, são práticas demoníacas, porque são mentiras. Se fossem práticas cristãs, tem que ser. Mas é isso mesmo, Teca, que você falou. A unidade se nivela pelas verdades do Evangelho, enquanto que o ecumenismo se nivela por baixo. Por exemplo, no ecumenismo, a gente não pode pregar a verdade, porque senão você ofende o macumbeiro, você ofende o católico. Então, você vai ver, no ecumenismo, você vê o católico adorando Maria, você não pode falar nada. Você vê no ecumenismo, você vê lá o macumbeiro batendo a tabaco, e você não pode falar nada, está invocando demônio, você não pode falar nada para não ferir a consciência dele. Isso é ecumenismo, é o respeito a todas as religiões, independente de estar errado, ter mentira ou qualquer coisa. A gente não pode entrar numa coisa dessa, né, Márcio? A gente tem que se nivelar por cima. Então, tá bom. Aqui nós chegamos, então, ao final desse assunto de denominação. A gente quis estudar isso propositalmente para vocês entenderem. Amanda, você tem alguma dúvida sobre o que nós estamos estudando, querido? Esse é o assunto que nós estávamos estudando. Você tem alguma dúvida aí? Amanda? Oi. Oi, você tem alguma dúvida sobre o que nós estamos estudando? Você está vindo? Agora nós estamos estudando sobre ecumenismo, desculpa, sobre as denominações e os males que elas fazem a igreja. Você viu os irmãos falando aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nenhuma. Por enquanto, não. Tá bom. Tá ótimo. Bom, amados, bem, nós só temos praticamente mais 2 assuntos para estudarmos, e essa classe vai se encerrar com mais 2 assuntos, tá? Lembrando que nós temos também, nós vamos começar depois a trabalhar os ministérios, e aí vocês devem se agregar num ministério específico, tá? Então, vai ter o Ministério da Palavra, vai ter intercessão, vai ter louvor, tem vários ministérios que a igreja tem, e vocês vão ser trabalhados nesses grupos de formação ministerial, tá? Por enquanto, nós estamos trabalhando essa questão da compreensão do que é ser igreja, o que é ser um membro, os valores da igreja, as doutrinas principais, tá? Nós estamos falando sobre isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é igreja, tá? Vamos voltar um pouquinho no assunto, o que é a igreja de Jesus. Nós queremos entender o termo igreja, então nós vamos voltar um pouquinho nisso aí, tá bom? Alguma pergunta, queridos, sobre o que nós estudamos sobre denominação? Porque nós estamos agora voltando-nos para a igreja, voltando agora para estudar o que é a igreja. Quando nós falamos de denominação, mas deixa eu fazer uma pausa para alguma pergunta. Tudo bem sobre denominação? José, eu só queria tirar uma dúvida da questão da avaliação. O pastor falou que nós seríamos avaliados. Eu tenho um nome para alguém, confirmar? Sim, vocês precisam, toda semana tem as lições que é para fazer. Vocês respondem, manda pelo WhatsApp para a Thaís e o Anderson estão corrigindo todas as questões, tá certo? E colocando lá, atribuindo uma nota a cada um, que vai de 0 para 10. Tá isso certo? Já é a avaliação, então. Já é a avaliação. Então, quando vocês respondem, vocês têm essa chamada oral que nós estamos aqui, mas é mais para a gente discutir o assunto. Mas o que está valendo mais são as respostas que vocês estão mandando para ela, lembrando que vocês têm de sexta até quinta-feira para mandar as lições, as respostas para ela, tá bom? Porque no final nós vamos emitir um certificadozinho para vocês, todos aqueles irmãos que fizeram as avaliações, entregar as avaliações. Então, é importante que vocês façam isso. É lógico que a Amanda, por exemplo, que chegou agora, ela está participando conosco, mas ela já pegou o bonde andando. O bonde já está quase chegando na estação final. A gente quer que ela participe conosco, é importante participar, mas ela não vai ser avaliada. Então, nós não vamos envolvê-la. Podemos, de repente, sorteá-la para responder alguma questão sobre o que nós vamos estudar hoje, tá? Mas, necessariamente, ela não vai ser avaliada. Daqui a pouco a gente começa outra classe de integração. Aí, se ela for participar dessa classe, ela vai ser avaliada, tá? Tem alguns irmãos, queridos, que têm muita dificuldade, tá? Tem alguns irmãos que têm um pouco mais de dificuldade, pela questão da alfabetização e pela questão também de que são pessoas novas, não conseguem entender muito bem os assuntos. Então, eles
eles não querem, eles pedem para a gente não chamá-los para responder, porque eles têm vergonha de falar em público, então a gente está respeitando também esses irmãos, tá? Os irmãos que nos pedem, a gente deixa fora. É bom que a gente possa avaliar todos vocês, mas para ser avaliado, vocês precisam mandar as respostas, tá bom? Que eu posto aí para vocês, mandar para a Thaís e para o Anderson, tá bom? Eles estão fazendo avaliação e eles têm as notas de todas as aulas e todas as respostas que vocês estão dando. Nós já estamos, acho que é na sexta, era a sexta aula, irmã Thaís? Thaís, é a sexta, essa? Isso, se eu não me engano, essa é a 7ª, na verdade. A 7ª, eu acho que já é a 7ª. Eu acho que já é a 7ª. O pastor, deixa eu só lembrar os irmãos que quem tiver me devendo alguma aula, né, algum questionário de aulas passadas, porque isso também conta na média final, né, porque eu vou estar avaliando cada uma, depois eu vou somar e dividir, para dar a média, né. Então, se alguém estiver me devendo, por favor, me manda. E também lembrando que a avaliação é individual, tá? Porque eu tinha recebido avaliação também de irmãos casados. E depois, quem tiver mandado com os dois, por favor, para mandar separado também, né? Porque, igual o pastor falou, é individual a nota de cada um, tá bom? Isso, tá bom. Tá. Se você, por exemplo, está participando agora, e nessa turma você não quer ser avaliado, mas na próxima que você vai participar, você quiser ser avaliado, seria bom, né? Seria bom porque a gente, é bom que você seja avaliado, porém não é obrigatório, tá bom, queridos? É ideal, mas não é obrigatório, tá? Então, mande as respostas toda semana para a Thaís, você tem até quinta-feira da semana que vem para mandar para a Thaís, tá bom? E ela está lá fazendo, tem o nome de todos vocês com as notas de cada aula, tá bom? Então, é isso aí. Bom, vamos avançar, então. Nós vamos agora falar um pouco sobre igreja, tá bom? Vamos tirar um pouco de dúvida. Só dizendo que as denominações, qual é a diferença entre uma igreja que tem visão de reino e visão denominacional? Porque o reino, amados, digamos, o reino é como se fosse o Brasil. E a religião é como se fosse um bairro do Brasil. É como se fosse, por exemplo, que eu moro no Jardim Santa Bárbara. A religião ela é muito pequena, o reino ele é muito grande, o reino ele é muito superior, né? Então, ainda que nós somos uma partícula da igreja, mas é importante que nós tenhamos uma visão do reino, não uma visão denominacional. Qual é a diferença entre ter visão do reino e uma visão denominacional? Quem tem visão do reino não discrimina as pessoas, convive com todos os irmãos, ama todos os irmãos, examina tudo e retém o que é bom. Quem tem uma visão denominacional, ele tem um muro, e ele se limita aos muros que a religião lhe impõe. Quem tem visão de reino não tem muro. Ele sabe onde ele congrega, mas ele se relaciona com os irmãos, ele não discrimina o batista, o assembleiano, o pentecostal, ele está aberto para aprender e para compartilhar o que ele sabe com os nossos irmãos, independente de grupo, não é? Independente da denominação. Ele não discrimina, ele não limita, ele não acha que sabe tudo, né? Ele não acha que ele é completo, porque a completude da igreja está em a gente se relacionar com os irmãos, com outros irmãos que têm o dom, um complementa o outro. Quando a gente tem uma visão denominacional, a gente acha que a nossa igreja tem tudo. Como a igreja de Laodiceia, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Nós não temos tudo. Deus não dá tudo para uma parte, Deus dá tudo para o todo. Por que Deus não dá o dom para um grupo só? Porque senão isso ia nos tornar orgulhosos. Então, Deus distribui os dons ministeriais pela igreja na cidade. Se a gente quiser ser abençoado e ser abençoado por todos os ministérios, nós temos que buscar unidade. Os pastores têm que andar junto, os pastores têm que aprender uns com os outros, os pastores têm que cuidar uns dos outros. No nosso meio, assim, os pastores mais maduros, mais velhos, cuidam dos mais novos, cuidam das famílias uns dos outros, se importam um com o outro. Os pastores cuidam uns dos outros, independente do grupo, porque entendem que nós fazemos parte da mesma igreja. Entende? Para nós não existe
cerca, batista, assembleana, pentecostal, fazemos parte da mesma igreja. Ainda que o irmão esteja numa igreja batista, porque ele nasceu lá e cresceu lá, mas nós entendemos que eles são nossos irmãos, e se precisar fazer o bem e servir a eles, nós devemos fazer isso, porque eles fazem parte, a Bíblia diz, enquanto estiver tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então a gente deve fazer bem a qualquer irmão que precisar de nós, independente dele ser batista ou assembleano, porque eles são nossos irmãos. Como é que define quem é nosso irmão? Jesus disse assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, se o irmão faz a vontade de Deus, ele é nosso irmão. Agora, se ele não faz a vontade de Deus, ele pode fazer parte da mesma congregação que nós, mas ele não é nosso irmão. Não é o fato dele estar na mesma família, no mesmo grupo, que ele é nosso irmão. Se ele não faz a vontade de Deus, eu não faço a vontade de Deus, eu não sou seu irmão. Porque irmão é todo aquele que faz a vontade de Deus. Amém, querido? Agora, não importa se o irmão é da Assembleia, ou é daquele, ou daquela outra, se ele faz a vontade de Deus, ele é nosso irmão. Amém, querido? Ele faz parte da mesma família. Então, o próximo assunto agora é falar sobre igreja. Tá certo? Vocês vão percebendo que nós temos uma visão diferente, às vezes diferenciada, por exemplo, de alguns grupos. Por exemplo, vocês percebem que algumas igrejas têm lugares especiais para as pessoas sentarem lá na frente. Tem cadeira, aquelas cadeiras bonitas, vermelhas, aquelas cadeiras, né? Só falta, parece um trono, para os pastores sentarem. E ali, as pessoas que se julgam mais importantes, elas sentam ali, mas não pode ser qualquer pessoa. São só os bambambãs que sentam ali naquele lugarzinho ali especial. Ali não é qualquer um, não, que senta, né? E para sentar ali, você precisa ralar muito para você poder sentar ali na frente, né? É uma coisa, assim, de uma certa forma, amados, Deus não faz diferença entre pessoas e pessoas. Todos nós temos que sentar. Não tem que haver um lugar especial para um e outro para outro. Porque nós somos irmãos. Jesus diz lá em Mateus 23:8, vocês são irmãos. Por exemplo, a gente não precisa se vestir com roupa diferenciada. Então, o pastor se veste de terno e gravata e os demais se vestem de roupa comum, né? Só o pastor que vai com roupa militar, os demais tudo uma paisana. Não há necessidade disso. É óbvio que a gente não tem nenhum problema, não é um pecado pôr um terno. Mas também a gente não precisa de terno, necessariamente não precisa, tá certo? A não ser que vai fazer um casamento, vai ter uma ocasião especial, então a gente precisa usar terno. Para disso, não está frio, não tem nenhuma ocasião especial, a gente deve se vestir como todo mundo se veste. Por quê? A gente vê o exemplo de Jesus, por exemplo, Judas foi traí-lo. Aí Judas chegou assim e falou, olha, aquele a quem eu beijar é ele, pode prender. Se fosse hoje, como os pastores se vestem diferente, ele ia dizer, ó, aquele que usa terno e gravata é o pastor, pode prender ele, que é ele mesmo o cara. Jesus se vestia tão igual, era tão simples, que para diferenciá-lo dos demais, ele teve que osculá-lo para identificar. Você não entende? Então, isso prova que Jesus se vestia igual a todo mundo. Então, um pastor, obreiro, diácono, deve se vestir como todo mundo. Entende, amados? Não precisa de roupa diferente para diferenciar um do outro, porque todos são igualmente importantes. Então, isso parece uma bobagem, mas essas coisas criam diferença entre o povo de Deus, entende? Título, a gente também, vocês percebem que a gente não chama as pessoas por título. Tem um outro irmão que chama de pastor, mas os irmãos eles chamam de Zé, José, Jadi. Por quê? Porque os irmãos na Bíblia se tratavam assim. Ninguém chamava o outro de mestre. Aliás, Jesus falou assim, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre. E ninguém chame de pai, porque vocês têm um único pai, que é Deus. Então, obviamente que não há problema do filho chamar o pai de pai. Aliás, deve chamá-lo, né? Mas eu digo, a gente chamar um líder espiritual de pai, né? Não é uma coisa, às vezes de maneira afetuosa, né? Você pode dizer, olha, esse é meu pai na fé, não tem problema. Agora, eu ficar chamando pessoa de mestre, meu mestre, meu mestre, meu mestre, meu mestre, meu apóstolo, meu reverendo, isso não é bíblico, amados. Já provei para vocês que os apóstolos chamavam os outros pelo nome, não chamava de título nem de cargo. A gente não precisa de título, entende? Não há essa necessidade.
É óbvio que se alguém me chamar de pastor, eu não vou brigar com a pessoa, porque me chamou de pastor. Mas, à luz da Bíblia, a gente deve chamar as pessoas pelo nome delas, ainda que a gente as respeite, entendeu? A gente não precisa necessariamente chamar de pastor, de mestre, de apóstolo, ou de reverendo. Não há necessidade. Basta você ir na Bíblia. Por exemplo, Jesus. Ele não merecia todos os títulos? E por que ele não chama Jesus só de Jesus? Vocês já perceberam que ele não chama Jesus de pastor, de mestre, de reverendo? A gente só diz Jesus, já sabe quem é. É Jesus, pronto. Não é? E eu mostrei já para vocês tudo isso na Bíblia, acho que vocês não têm dúvida. É óbvio, amados, que a gente tem que respeitar as pessoas. Mas o respeito não está no título. Respeito está em atender a pessoa, você ter apreço pela pessoa. É aí que está o respeito. Tudo bem, queridos? Alguma pergunta antes da gente fechar o assunto e mudar de assunto? Tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Se alguém não entender alguma coisa, depois pode me chamar no privado e eu explico para você, tá bom? Mas, basicamente é isso. Então, a gente tem algumas diferenças de outras denominações. Nós não somos uma denominação, certo? Nós não somos uma denominação. Por que não somos uma denominação? Porque nós não temos muro, nós não somos exclusivistas, nós nos relacionamos com todos os irmãos, nós não achamos que nós somos a única igreja, nós achamos que nós somos uma congregação, somos parte da igreja, entende? Então, por isso nós nos caracterizamos como uma igreja que tem uma visão do reino, e não uma denominação. Você vê que a gente não fica colocando o nome lá, da denominação, na placa, não tem problema você colocar na placa, o problema não pode estar no coração, né? Quer dizer, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou pentecostal, eu sou adventista. Não, amados. Nós somos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. É só isso que nós somos. Nascemos numa igreja, nascemos numa assembleia, mas nós não somos batistas, nós somos de Jesus. Amém? Ainda que nós aprendemos a doutrina batista, a assembleia e tal, mas nós somos de Jesus. Amém? Agora, que isso também não nos divida, né? Porque o grupo mais religioso que tinha na igreja de Corinto era o grupo de Cristo. Se julgava melhor e superior a todo mundo. Então, eu digo, nós todos fazemos parte da mesma igreja, do mesmo povo de Deus. Amém? E devemos viver isso com simplicidade. Nós não temos muro, nós não ficamos exibindo a nossa placa. Aliás, hoje nós nem temos placa, né? Porque a gente fez 2 placas, colocou no Guarapiranga e São Bernardo. Fizemos as placas junto. O vento veio e carregou tudo. Aí ele falou, agora vamos ficar sem placa. Porque a gente coloca, o vento carrega. Eu não sei se é o Espírito Santo que varre, que assopra e não fica nada. As 2 placas arrebentou tudo, quebrado tudo. Aí eu tenho uma hora que eu tenho vontade de fazer de novo e colocar, né? Mas é bom porque identifica, né, o local de reunião lá. Mas a gente não precisa, lógico, a gente precisa de um nome, porque, aliás, nós estamos mudando o nome da razão social da nossa igreja, né? Você vê que o nosso púlpito tem lá só o nome Jesus. É só o nome dele que tem que ser conhecido. Não é o nome Batista, Igreja Batista, tal. É o nome de Jesus que tem que ser conhecido. Esse nome tem poder. Esse nome tem que ser conhecido. O nome da nossa placa, mas não interessa, não tem valor nenhum. É só para efeito jurídico. E efeito jurídico porque a lei exige, né? A gente não precisa ter isso no coração. E fica só no estatuto. Se precisar colocar na placa, a gente coloca, não tem problema também. Mas o importante é que a gente não discrimine ninguém, não se julgue melhor do que ninguém, não se julgue os donos da verdade. Amém? Mas se julgue parte da igreja de Jesus. Amém, amados? Então, basicamente, é isso. Bom, eu vou distribuir esse materialzinho para vocês, tá bom? Eu estou trabalhando essa apostila aqui. Deixa eu colocar aqui na frente da câmera. Cadê? Nem eu estou me vendo aqui. Ó, vocês estão vendo aí? Depois eu vou dar esse material para vocês, tá? Aqui tem tudo isso que nós estamos estudando. Eu vou entregar tudo para vocês. É que eu estou trabalhando em cima dele. Não terminei ainda. Quando terminar, eu vou passar para vocês. Bom, nós vamos, então, falar agora sobre igreja, tá bom? Sobre o que é igreja, tá certo? Tudo isso que nós estamos falando diz respeito à igreja. Bom, já vimos um pouco sobre a igreja que Deus quer levantar, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. Amados, nós vamos falar agora sobre 2 assuntos, igreja e discipulado, tá? São os 2 assuntos. Com isso, nós vamos encerrar essa classe.
Aí nós vamos encerrar e começar outra, tá bom? E aí vocês vão participar de outros cursos, de outros assuntos, de outros cursos que nós temos, né? Vamos passar para os irmãos. Mas vamos fechar esse ciclo de estudo da palavra de Deus, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida aí? Alguma coisa que eu falei que não ficou claro? Tá tudo bem? Então tá. Então vamos falar um pouquinho o que é igreja. A palavra igreja, amados, você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? Na língua grega. E a gente tem muitas palavras no português, que a nossa língua, ela tem influência grega, né? Lógico que tem influência do latim, né? E no país que nos colonizou, que é Portugal, né? O português. Mas ela tem várias influências, né? Ela tem palavras, tem influência inglesa, tem influência grega, tem várias influências, né? Então, nós temos várias palavras que têm origem grega. Por exemplo, como o Novo Testamento foi escrito em grego, então, quando a gente quer entender melhor uma palavra, a gente vai no original grego, tá? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, e parte foi escrito também em aramaico, mas a maior parte foi escrita em hebraico, tá? Agora, o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego, tá? Então, no grego, a palavra igreja significa chamados para fora. Os chamados para fora, tá? E aí você tem isso em Gênesis 19, de 15 a 17. Lembra quando Noé e sua família foi tirado de Sodoma e Gomorra? Então, ali ele estava sendo tirado para fora de um mundo, de uma cidade que ia ser destruída. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Atos 2,40 diz, salvai-vos dessa geração perversa. Sim. Pastor, o senhor falou quando Noé foi tirado de Sodoma e Gomorra. Noé não, desculpa, foi Ló, desculpa. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Obrigado. Ló, isso. Está lá em Gênesis 19, de 15 a 17. Ló foi tirado. Eu falei isso só para ver se vocês estavam prestando atenção. Ainda bem que tinha um prestando atenção, tá vendo? Não sei se eu ser enganado. Não, eu confundo às vezes os nomes, tá? Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, que ia ser queimado. Esse mundo, amados, ele está debaixo do juízo de Deus. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz das árvores. E esse mundo vai ser destruído. Só a igreja de Jesus, composta pelos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, vão ser salvos dessa geração perversa. Atos 2,40 diz, salvai-vos dessa geração perversa. Então, Deus nos resgatou do mundo que está para ser destruído pelo fogo da condenação eterna, pelo juízo de Deus, amados. Cada assembleia local de cristãos também era chamada de igreja. Romanos 16,5, ele saudar a igreja que está em sua casa, falando a Priscila e Áquila. Então, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali está a igreja, né? Mas igreja é uma assembleia local de cristãos, é um grupo de cristãos, ali está a igreja, tá? A igreja de Jesus. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Hoje as pessoas chamam de igreja o prédio. Nós vamos à igreja. Não, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E a gente não pode confundir o prédio com a igreja. Ali não é, por isso a gente chama de salão, de prédio, mas a gente nunca chama de igreja. Por quê? Porque lá não é a igreja. A igreja somos nós, certo? Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos ao local de reunião da igreja, tá certo? Mas aquele prédio ali não é a igreja. Então é bom que a gente mude a maneira de falar, porque a maneira de falar errada induz a compreensão e a prática errada. Então não chame o prédio de igreja, chame o prédio de prédio. Diga, nós vamos ao salão da igreja, nós vamos ao prédio da igreja, nós vamos à reunião da igreja, mas nunca refira-se ao prédio como sendo a igreja, porque aquilo não é igreja. Amém, queridos? Então, esses lugares que nós chamamos de igreja, eles são lugares
eles nem são igreja, nem templo, nem são casa de oração. Certo? A igreja é a comunidade de homens e mulheres que reconhecendo a Cristo como Senhor, têm nascido de novo e juntos formam o povo de Deus. Romanos 10, 9, né? Romanos 10, 9 vai falar sobre isso, tá? Você pode ver, eu vou ler aqui Romanos 10, 9, tá? Isso fala do que é igreja, de fato. Igreja, então, é um povo tirado de dentro dessa geração perversa para fora. Jamê diz assim, igreja é a parte da sociedade que está em Cristo, certo? Nós estamos em Cristo, né? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos 10, 9, olha o que fala lá. Romanos 10, 9. Fala um pouquinho sobre, ali também na ideia do que é igreja. 10, 9, diz assim, ó. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o restou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, igreja é todo aquele que invoca o nome de Jesus, é todo aquele que vive para ele. Tá certo, amados? Igreja não é um prédio, não é nada disso. Tá certo? Bom, vamos lá então. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão clara, tá bem? Bom, a igreja, ela tem 3 características, tá? 3 características que a igreja tem, de acordo com Romanos 8, 28 e 29. A igreja, ela tem qualidade, tá? Ela tem qualidade, Efésios 1, 4, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então, essa igreja, ela tem 3 características. Ela tem qualidade, depois ela tem unidade, Efésios 1, 9 e 10. Então, ela tem unidade, e essa igreja tem quantidade. A igreja tem 3 características: qualidade, tá? Porque ela é santa; unidade, porque ela é una, ela deve viver em comunhão, como família de Deus, tá? E também ela tem qualidade, porque ela precisa crescer. O plano de Deus é ter uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. Então, essa igreja tem qualidade porque é santa, tem unidade porque é uma família, e tem quantidade porque ela precisa evangelizar. O plano de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam alcançados para o Senhor. Amém, queridos? Então, ela tem essas 3 características: qualidade, unidade e quantidade. Qualidade, Efésios 1, 4. Unidade, Efésios 1, 9 e 10. Tá? E quantidade, 1, 13 de Efésios. Eu vou ler aqui Efésios 1, 9 e 10, tá? Efésios 1, 9 e 10. Eu estou lendo porque, como nós estamos gravando, tá? Por isso que eu estou falando aqui. Vou ler Efésios, tá bom? Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Olha lá o que é que fala, queridos. Ó. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra. Né? Ó, nele, digo, no qual fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, olha, nele converge todas as coisas. Então, tanto judeus como gentios foram todos unidos em Cristo. Né? A igreja, então, é aquela que tem unidade. No 2:14 a 16, que ele derrubou a parede de separação e nos fez um só povo. Destruiu as inimizades que havia entre judeus e gregos. Desculpa, entre judeus e gentios. E também, Efésios 1:13, olha o que é que fala. Diz que em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória.
Então, essa igreja, amados, e aí você vai encontrar vários textos, né? Vários textos também, Efésios 6, 18 a 20, são todos textos que vai mostrar exatamente essa vontade de Deus, que a igreja seja uma grande família, amém? Então, quando a gente fala de qualidade, é porque Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. Quando fala de unidade, é porque Deus quer que nós sejamos uma família, e uma família vive unida. E quando Deus fala de quantidade, é porque nós vamos pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Isso é muito importante. Então, em João 17, o texto que a Ivone, acho que foi a Ivone que citou, né? Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós vemos lá, então, do 15 a 17, fala da qualidade. Quando ele fala assim, santifica-os na verdade, mostra a qualidade da igreja. Jesus queria uma igreja santa. Pai, santifica-os na verdade. Então, Deus deseja uma igreja santa. Então, essa é uma das características da igreja. Certo? Quando fala de qualidade, é porque ela é santa. Depois, ele fala de unidade. Versos 21 a 23 de João 17, de 21 a 23, fala da unidade. Certo? Jesus diz assim, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amados, a igreja não pode viver desunida. Nós temos que estar unidos com os nossos irmãos. Nós temos que ter comunhão com os demais irmãos, mesmo de outras localidades, tanto com os irmãos que congregam conosco, como com os irmãos que estão próximos de nós. Nós devemos ter comunhão. Os irmãos que trabalham conosco, mesmo sendo de outros grupos denominacionais, não importa. Né? Eles fazem parte de uma denominação porque eles nunca ouviram falar sobre o reino de Deus, sobre unidade. Então, a gente deve respeitá-los e amá-los, mesmo eles tendo lá, você pergunta, ele diz, eu sou da Assembleia, a minha igreja é maior, a minha igreja é melhor, eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo, né? É porque eles não tiveram ainda uma revelação do que é reino de Deus, né? Que o reino congrega tudo. A denominação, ela se diz de um grupo específico e seleto. O reino não, o reino é um todo, né? Muito bem. Então, quando fala de unidade, Jesus ora para que todos sejam um, né, amados? Pai, que eles sejam um. Quando fala de quantidade, no verso 21, ele diz assim, para que o mundo creia. Veja só. Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Quando ele fala para que o mundo creia, ele está visando a unidade. Porque o mundo iria crer. Mais gente iria crer em Jesus. E assim, amados, a igreja iria crescer, né? Então, é muito importante que a igreja seja um povo unido. E também fala sobre a qualidade. Então, assim, qualidade produz unidade, que produz quantidade. Então, por exemplo, a gente pergunta assim, o que Deus quer? Qualidade ou unidade? Qualidade ou quantidade? O que será que Deus quer? Qualidade ou quantidade? Já pensaram nisso? Quem vai responder aí? O que será que Deus prefere? Qualidade ou quantidade? Qualidade. Os dois. Os dois. São os dois. Uma consequência, né? Do outro. A gente às vezes pensa que um é inimigo do outro. Mas Deus, na verdade, quer os dois. Agora, se a gente for dizer, bom, o que Deus mais... digamos, se tiver que escolher entre um outro, o que Deus escolhe? Deus escolhe a qualidade, porque a qualidade vai produzir quantidade. Mas não se esqueça que a quantidade também produz qualidade. Elas não são assuntos excludentes. Um não exclui o outro. Entende? Deus quer qualidade que vai gerar quantidade, que vai melhorar a qualidade. Entendeu? Então, Deus quer... O que Deus prefere? Os dois. Agora, é óbvio, amados, hoje, por exemplo, a igreja brasileira, ela tem muita quantidade. É uma das igrejas que mais cresce no mundo, mas ela cresce sem qualidade. E esse é o próximo assunto que nós vamos estudar. Por que a igreja cresce sem qualidade? Porque nós não discipulamos.
O que gera quantidade? O que gera quantidade chama-se evangelismo. E o que gera qualidade? O que gera qualidade chama-se discipulado. Então, nós precisamos de qualidade e quantidade. Nós precisamos dos dois. Um é amigo do outro. E um vai fortalecer o outro. Amém, queridos? Agora, o problema da igreja brasileira é que ela opta muito por quantidade e se esquece da qualidade. Evangeliza, traz um monte de gente para a igreja, mas não discipula. É a mesma coisa de você gerar um monte de filho e não dá educação a nenhum. Vira bicho, vira marginal, não é? Então, a igreja deveria cuidar de seus filhos. A gente sempre diz assim, que discípulo é como filho. A gente tem um número que a gente pôr cuidar. Que adianta pôr 10 filhos no mundo e não cuidar de nenhum virar ladrão? É melhor você ter 1 ou 2, para você cuidar bem, para que eles sejam pessoas de bem, não é? Do que ter uma grande quantidade de filhos e tem um que está na cadeia, outro está na rua aprontando, um é morador de rua, outro é ladrão, outro é assaltante, quer dizer, não anda nada, quantidade sem qualidade. E esse é o problema da igreja brasileira. Deus quer as duas coisas. Amém, queridos? Você vai ver que sempre na Bíblia, que Deus quer uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando fala de muitos, fala de quantidade. Quando fala de semelhante, fala de qualidade. Vê que Deus quer os dois? Deus quer uma grande família, porque Ele é um pai amoroso. Ele quer muitos filhos, amém? Mas Ele não quer filho de qualquer jeito, não. Ele quer filho parecido com Jesus. E para isso nós precisamos discipular. Amém, queridos? Então é isso. Por hoje nós encerramos aqui. Falamos então das 3 características da igreja, né? Que Deus deseja. Falamos o que é a igreja e as 3 características da igreja. Igreja tem que ter qualidade, unidade e quantidade. Se não, ela não tem essas coisas, ela está deixando a desejar e ela está longe de ser o que Deus quer. Amém? Eu estava falando ontem, amados, da missão, estava falando para os obreiros ontem, os obreiros de São Bernardo, uma coisa muito importante. Nós vamos caminhar cada vez mais para sermos uma igreja simples. E uma igreja simples é uma igreja que faz 3 coisas. Essas 3 coisas é a missão da igreja. Amar Deus, amar os irmãos e amar os perdidos, amar o mundo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a igreja e amar o mundo perdido, o mundo que não tem Jesus. Isso se resume em 3 palavras: adoração, comunhão e evangelismo, e evangelização. Certo? Com a adoração, eu amo a Deus. Com a comunhão, eu amo meus irmãos. Por isso que nós temos os grupos caseiros. Todos os que queriam estar juntos tinham tudo em comum. Para que são os grupos caseiros? Para que eu manifeste o meu amor, para que eu possa amar de maneira concreta os meus irmãos, conhecendo melhor, vendo suas necessidades, conhecendo melhor meus irmãos, para corrigir, para amar, para servir, para aprender uns com os outros. Com isso, nós estamos praticando a comunhão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A palavra comunhão vem de ter as coisas em comum. Mas eu preciso me lembrar do mundo perdido. Eu preciso amar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Como é que eu amo o mundo? Pregando o Evangelho. Amém, queridos? Isso precisa estar no nosso DNA, no DNA da igreja. Adoração, comunhão e evangelização. Essas 3 coisas não pode faltar, porque senão nós estamos falhando como igreja. Tá bem? É isso aí. Pode parar a gravação e agora a gente só responde se tiver alguma pergunta.